Salve vivas, este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias, que tem estas informações na edição de hoje. Governo argentino expulsa 11 estrangeiros. FAS, Fundação de Ação Social, está complicando a administração do prefeito Rafael Greca. Pesquisa de opinião pública mostra a intenção dos brasileiros. Tem renegociação de dívidas bancárias. MEIs, micros e pequenos empresários serão beneficiados. Mercado financeiro aponta crescimento da economia brasileira. Faculdades privadas têm autorização para cobrar mais dos calouros. Ainda tem futebol, alegria do povo, comentário e só notícia verdade após o intervalo. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Os pesticidas ou praguicidas têm como objetivo impedir, repelir ou destruir pragas que atrapalham a produção rural. Apesar de não ser necessariamente um veneno, todo pesticida é uma substância química que, por isso mesmo, deve ser utilizada de maneira moderada e com cuidados especiais para não contaminar e desertificar o solo. Optou pelo uso de pesticidas na sua propriedade? Lembre-se que eles servem para impedir, repelir ou destruir pragas. Eles devem ser utilizados de maneira moderada. Eles exigem um manuseio especial para não afetar o solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Boa gente desse jornal. Circula há muito tempo na internet um vídeo que dá muito bem para nós avaliarmos e analisarmos o que acontece na política brasileira. Então, vamos à história. Vou contar essa história, pois ela trata de uma fábula francesa. Em um reino muito grande, existia um rei que tinha alguns prazeres na vida, e um deles era pescar. Então, o rei mandou chamar o seu ministro do tempo e, logicamente, perguntou ao chefe da meteorologia do reino, que de imediato assegurou que o tempo seria bom. De posse dessa informação, o monarca pegou suas tralhas de pescaria, logicamente, e foi pescar. Em seu trajeto até o rio, numa pequena estrada, encontrou um camponês que rapidamente informou a majestade que deveria voltar para o palácio, porque iria chover muito rápido, imediatamente. O rei retrucou o camponês, dizendo que o seu bem pago meteorologista garantiu a ele tempo bom. E lá foi o rei pescar. Durante a pescaria, despencou um temporal danado, chovia barbaridade, o tempo ficou totalmente escuro. Furioso com aquela situação, o rei correu para o palácio e demitiu o meteorologista e mandou chamar o camponês. O camponês, por sua vez, atendendo a majestade, se apresentou. O rei, então, lhe ofereceu o cargo, mas o camponês respondeu que não poderia aceitar, explicando que quando as orelhas de seu burro ficavam caídas, representava que iria chover. De posse dessa informação, o rei contratou o burro. É isso mesmo. Então, essa história define bem o costume no Brasil. Contratar burros para as posições mais bem pagas pelo governo. Para encerrar, tem uma frase do Rui Barbosa que justifica e qualifica bem essa história. Rui Barbosa sentenciou, dizendo assim: há tantos burros mandando em homens de inteligência que às vezes fico pensando que a burrice é uma ciência.
Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. O governo da Argentina informou ter expulsado de seu território um brasileiro e 10 estrangeiros que estariam ligados a Adolfo Fito Macias, o criminoso mais procurado do Equador. Os imigrantes ilegais foram descobertos pela Gendarmeria Nacional, que é uma instituição importante de investigação governamental. E eles estavam escondidos dentro de um caminhão na província de Córdoba, disse o porta-voz do governo argentino, Manuel Ardoni. A Casa Rosada não informou o nome nem o destino do brasileiro expulso. Um dos pontos fracos da atual administração de Curitiba é a FAS, Fundação de Ação Social, que é presidida por Maria Alice Ertal, amigona da primeira-dama Margarita Sansoni. E ela vem colocando Rafael Greca de Macedo em saias justas. Na semana passada, o Ministério Público do Paraná instaurou uma ação civil pública contra a Prefeitura de Curitiba e o órgão por irregularidades encontradas em abrigos municipais para crianças e adolescentes, como a Casa do Piauí. Maria Alice Ertal tentou justificar o injustificável e as ações da FAS faz comprometerem muito a campanha de Eduardo Pimentel, que é pré-candidato à Prefeitura de Curitiba e que tem o prefeito Rafael Greca como seu principal cabo eleitoral. A pesquisa Genial Quast mostrou que 54% dos entrevistados não votariam no ex-presidente Jair Bolsonaro do PL nas eleições de 2026 para o Planalto. Bolsonaro, contudo, está inelegível até 2030 e não pode participar da próxima corrida pela presidência da República. O levantamento questionou a respeito de outros nomes, como o do ministro da Fazenda Fernando Haddad, do PT, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No caso dos três, a maioria também disse que não votaria neles em 2026. Apenas, no cenário de Lula, há empate técnico com quem escolheria o petista para um quarto mandato. Os bancos estão oferecendo uma alternativa para a renegociação de dívidas bancárias de microempreendedores individuais MEIs e micro e pequenas empresas que faturem até 4,8 milhões anuais. Serão renegociados dívidas não pagas até 23 de janeiro de 2024. Essa renegociação é importante para o pequeno empreendedor e empreendedor individual. Eles podem, através disso, obter recursos para manter as suas atividades. A ação faz parte do programa Desenrola Pequenos Negócios, uma iniciativa do Ministério da Fazenda, Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, com apoio da Federação Brasileira de Bancos, a FENABRAN. Essa parcela atendida é a mesma que precisa de ajuda para renegociar as dívidas e também obter recursos para manter as suas atividades.
A previsão do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira nesse ano subiu de 2,5% para 2,09%. A estimativa estava no boletim Focus, pesquisa divulgada pelo Banco Central, com a projeção para os principais indicadores econômicos. Para 2025, a expectativa para o Produto Interno Bruto, PIB, a soma dos bens e serviços produzidos no país, é de crescimento de 2%. Para 2026 e 2027, o mercado também projeta expansão do PIB em 2% para os 2 anos, superando assim as projeções em 2023 e a economia brasileira crescendo 2,9%, com um valor total de 10,9 trilhões de reais, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em 2022, a taxa de crescimento havia sido de 3%. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta após o intervalo. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. Sempre foi o nosso negócio. Negócio que fazemos com toda a sociedade. A ideia de dar alguma coisa e receber outra sempre esteve entre nós. Podemos trocar coisas materiais, é claro. Inclusive, foi assim que nasceu o comércio. Mas também podemos trocar experiências, culturas, ideias, conhecimento. E por conta disso, fomos capazes de crescer e chegar onde estamos hoje. Porque em uma troca é sempre assim. Uma parte dá, uma parte recebe e todas as partes ganham. E isso não se troca por nada. A troca sempre foi um negócio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, que nasceu com o objetivo de defender os interesses e a voz das empresas do setor perante a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário. Todo o trabalho realizado pela FEComércio só é possível graças aos nossos principais parceiros, os sindicatos empresariais do comércio e filiados, entidades que representam o empresariado paranaense e trabalham incansavelmente pelo desenvolvimento do setor. Nosso objetivo é ampliar a voz desses sindicatos e todos os seus representados. A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios promove a valorização e o desenvolvimento das empresas comandadas por mulheres. Já as câmaras de Relações Internacionais, Desenvolvimento Empresarial, Medicamentos e Produtos Farmacêuticos, Materiais de Construção e Turismo viabilizam o relacionamento com os setores estratégicos da economia. A federação também atua junto aos principais bancos do país, firmando convênios de linhas de crédito a empresas do comércio com condições diferenciadas. Mais de R$1,5 bilhão já foram liberados para empresas paranaenses. A FEComércio também administra os serviços de ação social sob a tutela do SESC e a qualificação profissional por meio do SENAC. Uma verdadeira relação de troca em prol dos trabalhadores e empresários do comércio, que por fim acaba beneficiando toda a comunidade. Assim, o comércio, setor com a maior parcela do PIB paranaense, cresce e todo o Paraná prospera. Agora que você já conhece melhor o sistema FEComércio SESC Senac Paraná, você já sabe que quando a gente troca com as pessoas, toda a comunidade ganha. Investimentos no comércio, saúde, ação social, cultura, lazer, esporte, educação e qualidade de vida. Sistema FEComércio SESC Senac Paraná. O desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo não se troca por nada.
presidente estadual do Progressistas e prefeiturava em Curitiba teve encontro com os deputados estaduais Flávia Francischini, Nelson Justus e Thiago Burer. Tito Barrichello, o candidato do União Brasil na eleição municipal de 6 de outubro, Nele Prevot, não compareceu, gerando falatório nos bastidores de que uma aliança entre as legendas teria esfriado, mas que uma reviravolta poderia acontecer no início de agosto. Caso Maria Vitória não seja vice na chapa de Eduardo Pimentel, a possibilidade de candidatura de Maria Vitória deu gás para os aspirantes à Câmara Municipal de Curitiba. Com ela na parada pela chave do Palácio 29 de março, as projeções são de fazer entre 2 a 4 cadeiras no Legislativo, arriscando uma quinta se ela ficar entre os 4 primeiros. Agora você é nosso convidado para o exercício de cidadania. Nossa mensagem também presta uma homenagem ao saudoso radialista, ator e jornalista Reginaldo Loyola. Vamos ver isso? E pensar que mais de 1 milhão de carros no trânsito de Curitiba. Na correria do dia a dia, da escola para casa, da casa para o trabalho, a gente esquece que nesses 1 milhão de carros tem gente dentro. São pessoas de todas as idades, indo, vindo, trabalhando, estudando, passeando, voltando para casa. E as motos? Motoqueiro, são mais de 100 mil pessoas. Ao invés de pensarmos só em carros, motos, máquinas, vamos pensar nas crianças, nos jovens, nos vovôs, nas vovós, trabalhadores, família. Vamos valorizar a vida, a alegria de estarmos vivos, fazer parte da vida de uma cidade que a gente ama. Que tal se, além de respeitar as leis do trânsito, que é o básico, é a obrigação de qualquer motorista, a gente pudesse sorrir? Coisa simples, isso mesmo, sorrir, ao invés de buzinar à toa e ficar nervoso. Pense nisso. Sorrir. Se sorrirmos, seremos mais gentis e assim receberemos sorrisos também. Quer dizer, seremos todos felizes no trânsito. As boas ações no trânsito começam com um sorriso, o seu sorriso. Quem ama Curitiba sabe que um sorriso vale mais que 1000 buzinadas desnecessárias que só irritam. Pense nisso, a boa convivência urbana é a base da cidadania e tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. As lideranças da sexta maior cidade do Paraná, com uma população de 329,628 habitantes, vieram durante a visita da ministra da Saúde, Nízia Trindade. A prefeita de São José dos Pinhais, Nina Singer, perderam o rebolado. Ela montou um circo para capitalizar para as eleições de 6 de outubro de 2024 e o tiro saiu pela culatra. Nina Singer não esperava ver um dos principais concorrentes nas urnas levar crédito pela chegada de 150 milhões para a construção do novo hospital e maternidade São José dos Pinhais. O deputado federal de direita, Geraldo Mendes, foi apontado como responsável pela chegada do recurso pela deputada federal Gleisi Hoffmann e pela ministra Nízia Trindade. A deputada estadual Ana Júlia Ribeiro propôs um projeto de lei para combater o assédio sexual dentro dos estádios de futebol no Paraná. O objetivo é instituir uma campanha permanente com o tema Estádio Livre de Assédio. Além dos estádios de futebol, o projeto 216 prevê ações de prevenção e educativas em praças esportivas, ginásios e outros espaços destinados à prática de esportes públicos ou privados. Os estádios de futebol são ambientes cada vez mais plurais, mas ainda percebemos muitas manifestações machistas e misóginas, além de casos de assédio que são recorrentes em nossa sociedade, afirma a deputada Ana Júlia.
De acordo com ela, a campanha é fundamental e representa uma oportunidade de atingir o grande público que comparece aos eventos esportivos. É uma maneira de conscientizarmos sobre o assédio de maneira geral e multiplicar a prevenção em relação ao assunto. As Ilhas Baleares espanholas estão reprimindo ainda mais o consumo de bebidas em público e em barcos de festa. Isso faz parte de modificações de um decreto de 2020 que aborda o turismo excessivo. As novas regras proíbem beber nas ruas das principais zonas turísticas das ilhas de Ibiza e Maiorca, com exceção de esplanadas e outras zonas licenciadas. As multas podem variar de 2.781 a 8.345. Os barcos festivos que vendem bebidas alcoólicas a bordo também ficarão proibidos de estar a menos de uma ilha náutica, cerca de 1,8 quilômetros das áreas incluídas no decreto. O embarque ou desembarque de passageiros também será proibido em alguns pontos, embora as novas medidas visem reduzir ainda mais comportamento perturbador. O governo suavizou a linguagem em relação ao decreto original de 2020, trocando a expressão turismo expressivo por turismo responsável. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Faculdades privadas podem cobrar mensalidades mais altas dos calouros, alunos que acabam de ingressar em um curso superior, em relação aos veteranos. Aqueles que já estão cursando o primeiro semestre. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, que, por maioria dos ministros, atendeu à condição para cobrança maior e a comparação do aumento de custos decorrentes de alterações no método de ensino. Com isso, eles revertem a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que havia determinado a uma faculdade de Brasília que cobrasse de um grupo de alunos do primeiro semestre de medicina a mesma mensalidade estipulada para os veteranos do curso, bem como a devolução da diferença já paga. O Paraná fechou o primeiro quadrimestre de 2024 com um saldo positivo de 47,506 novos empreendimentos, diferença de 107.767 aberturas e 60.267 que foram fechadas, o que representa crescimento de 6,36% em relação ao saldo do mesmo período de 2023, quando registrou 44.665. Os dados são do relatório da Junta Comercial do Paraná, que tem 1,7 milhão de empresas ativas. Segundo o relatório da Jusepar, das 107.767 empresas abertas nos 4 meses, 28,1 mil foram só no mês de abril, o melhor mês do ano até então. Em janeiro foram 27 mil, em fevereiro 26,9 e em março 25.000,6. O ranking
de novas empresas é liderado pelo microempreendedorismo individual, as MEIs, com 79,2 mil abertas. Segundo, das empresas limitadas, com 26,1 mil. E também de natureza jurídica, empresários, com 1,9 mil. Apenas em relação às aberturas, o aumento foi de 10,4% em relação ao mesmo período do ano passado, com 97.552 novas empresas registradas. Agora a alegria do povo, futebol. Boa noite, Johnny. Boa noite a todos. Os times paranaenses no Campeonato Brasileiro da Série B não fizeram bons resultados nesta rodada. O Operário jogou em casa frente ao Ceará. O Ceará é um bom time, mas o Operário em casa tinha que vencer e acabou ficando no empate sem abertura de contagem. O Operário vem somando muitos empates. E isto, evidentemente, que no andar da competição vai lhe trazer dificuldades para alcançar o objetivo de se classificar. Ficou complicada realmente a situação do Operário com este empate em seus domínios. Mas ainda tem muita coisa a acontecer na competição e o Operário pode se recuperar. Tem feito bons jogos, tem um bom time, pode sim chegar a uma posição privilegiada na competição. Competição que não é favorável ao Coritiba. Coritiba até agora conseguiu apenas 8 pontos, perdeu pontos em casa, pontos preciosos que lhe farão falta sem dúvida nenhuma. E o que mais preocupa no Coritiba é a atuação da equipe. A atuação não é convincente. Nestes últimos jogos, mal, muito mal. Um pouquinho razoável no primeiro tempo, mas nos períodos complementares, atuações pavorosas, como foi esta contra Novo Horizontino. Jogou muito mal no segundo tempo e não perdeu por detalhe. Ainda conseguiu o empate. E daí vem aquela velha, não é? Um empate fora de casa sempre é um bom resultado. Seria bom resultado se o Coritiba não tivesse perdido jogo em casa. Então, tem que melhorar muito o Coritiba e o mesmo acontecendo com o Operário Ferroviário. Muito grato, até a outra. A notícia que nos faz bem. No meio da maior enchente já enfrentada pelo Rio Grande do Sul, diversos artistas internacionais, como o cantor Louis Tomson e o ator Vicente Martella, pediram ajuda para o Estado. Louis, ex-membro da banda One Direction, está com agenda de shows no Brasil. Até o dia 12 de maio, transformou os locais em pontos de coleta e doações, além de ter divulgado que fez contribuições pessoais. A Fundação Byung, da Beyoncé, também usou as redes sociais para divulgar apoio aos locais afetados através de parceria que realiza com a Central Única das Favelas e anunciou formas de como doar no Brasil e também no exterior. Vicente Martella, o Greg de todo mundo, odeia o Chris e tem divulgado diversas vaquinhas e pedido de doações pelos stories do seu Instagram. Por favor, ajudem essas vítimas das enchentes no Brasil, escreveu em uma publicação. O artista também compartilhou que um avião com arrecadações saiu de San Diego, nos Estados Unidos, rumo ao Rio Grande do Sul. O grupo Guns N' Roses, liderado por Axl Rose, se mobilizou e pediu doações nas redes sociais para o Light Alliance Emergência Fundação, por meio do Brasil Foundation.
O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmão.